tarde desastrosa para o torcedor do Flamengo. Uma tarde revoltante para o torcedor do Flamengo. Uma tarde que o torcedor do Flamengo, ele prefere chamar o jogador não de plata, de lata. Lata, sabe? Aquele cordãozinho que você compra de prata, sabe aquele reloginho, aquela pulseirinha de prata. Quando é fajuto, você chama de lata, de latão, você sabe? É isso que o torcedor do Flamengo está pensando hoje. O torcedor do Flamengo, ele foi, completamente desrespeitado. Ele foi considerado um nada por um jogador que nada conquistou no Flamengo e que não para de cometer burrices e que não para de cometer idiotices dentro do campo. Porque, me desculpa, eu vou ter que criticar o Felipe Luiz hoje também. Eu sou um cara que eu sou fã do Felipe Luiz. Eu digo, o Felipe Luiz vai ser um treinador foda, já é um treinador foda. É o melhor treinador brasileiro hoje, na minha opinião. Agora, querer defender o Plata, depois do que ele fez ontem, pra mim, mostra um erro no Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele precisa ser um treinador mais vibrante. Ele precisa ser um treinador que cobre mais. Eu vou falar sobre essa coletiva do Felipe Luiz, que pra mim foi uma coletiva frouxa, tá? Foi frouxo na entrevista coletiva. Agora, não tem defesa ao Plata dessa vez. No jogo contra o Estudiantes, foi sacaneado, foi chutado e expulso. Ali não tem o que falar dele. Agora, no jogo contra o Racing, foi injusta a expulsão? Foi. Mas o que o Plata foi? Burro, certo? Porque você é provocado num jogo de Libertadores, você reage, você sabe que se um árbitro quiser te prejudicar, ele tem ali elementos para isso. Então, o Plata já foi expulso de uma forma burra e de uma forma idiota no jogo contra o Racing. Aí o que tem que acontecer depois disso com uma pessoa normal? Com uma pessoa que pense e tenha o mínimo de inteligência? Bom, eu fui expulso de uma forma boba, eu prejudiquei o meu time, eu vou botar a minha cabeça no lugar, né? É claro, uma pessoa normal, com o mínimo de inteligência, ela pensaria assim. Aí, o Flamengo vira um jogo contra o São Paulo fora de casa, fundamental para brigar pela desgraça do título brasileiro. Aí aparece ele de novo. O jogador que não pensa, o jogador que não tem o mínimo de inteligência e entra na bola, porque o Felipe Luiz, no discursinho fajuto dele depois do jogo, ele diz, foi sem querer. Pode ser o que for. Ele foi com o pé alto no tornozelo do Arboleda quando o Flamengo tinha acabado de virar o jogo. Então, Felipe Luiz, foi o seu grande pecado ontem na coletiva de imprensa. Cometeu dois. E eu vou falar aqui. Primeiro, hoje não vou cobrar do Plata porque foi uma expulsão sem querer. Pronto, Felipe Luiz acaba de dizer que tem jogador que é expulso por querer. Ele tá de sacanagem com a minha cara? Todo jogador é expulso sem querer. Nenhum jogador vai chegar e vai falar, porra, agora eu quero ser expulso. Agora eu quero fuder o meu time. Agora sim. Agora eu vou fazer uma falta, eu vou dar uma voadora, eu vou dar um soco na cara, eu tô louco pra ser expulso. Nenhum jogador quer ser expulso. Toda expulsão é sem querer. Agora, toda expulsão envolve burrice, inconsequência, força desproporcional. E se o Felipe Luiz, ele foi um leão pra criticar o Pedro, que tem muito mais história no Flamengo do que o Plata, até porque o Plata
Plata não tem história nenhuma no Flamengo. Ele tinha que ser um leão também para criticar o Plata. E aí ele virou um gatinho. É aí que eu digo, você não pode, um grupo de jogadores, perceber que um treinador trata de formas diferentes cada jogador. Porque se ele bateu no Pedro com vontade, num dia, cara, depois do que o Plata fez ontem, o Plata acabou com o Flamengo. O Plata destruiu o Flamengo. Depois de você conseguir uma virada, o jogador que já tinha sido expulso 2 vezes em jogos decisivos, ele mostra que ele não aprende a lição e ele faz uma falta como aquela. Então, esse discursinho frouxo, na minha opinião, do Felipe Luiz, tem que ser criticado também. Porque um treinador com baita potencial, sou fã do Felipe Luiz, pode ser multicampeão pelo Flamengo. Agora, tem que ter mais vibração. Tem que ter mais firmeza em determinados momentos. Porque uma outra declaração do Felipe Luiz também me preocupou. Quando o Felipe Luiz, ele diz, no momento de pressão como essa reta final, é normal que se erre mais. E, infelizmente, nossos erros estão sendo letais e podem atrapalhar na disputa pelo título. Aí eu vou perguntar, vocês imaginam o Abel Ferreira tendo uma declaração frouxa como essa? Gente, um treinador de um gigante como o Flamengo, de uma potência como o Flamengo, hoje, que só tem jogador medalhão, que só tem jogador experiente, vai me dizer que com o aumento da pressão em reta final, a tendência é errar mais e que os erros estão sendo letais? Não! Time grande, jogador grande, treinador grande, crescem na hora grande. Crescem na reta final. Quando o cara fala que é normal, com o aumento da pressão, errar mais, não é normal. O que o Felipe Luiz tinha que ter dito ali é o seguinte: não podemos errar do jeito que estamos errando no momento de maior pressão. O Flamengo tem que saber administrar pressão e não dar aquele discurso que ele praticamente diz pro torcedor, ó, os erros são normais, estamos sofrendo a pressão. Cara, na boa, eu achei ridícula essa declaração do Felipe Luiz. O que ele tinha que dizer é, não podemos errar desse jeito. A quantidade de erro teve o gol dado pelo Pulgar. Teve depois o Alexandro quase entregando do mesmo jeito. Teve depois o Léo Pereira quase entregando do mesmo jeito, de formas displicentes na defesa. E, não para fechar, me desculpe. Teve depois a expulsão, a desgraça da expulsão do Plata. Jogador inconsequente, que não pensa, para não adjetivar o jogador aqui. Porque eu queria dar um adjetivo, jogador, mas eu não vou. Jogador que não pensa. Aí, para fechar, o grande finale dos erros normais do Felipe Luiz. Os erros são normais. A pressão está crescendo. Flamengo, né? Deve ser um time sem jogador caro, sem jogador experiente. Então vai errar mesmo. Aí no grande finale entra a assistência de Emerson Royal, né? Pro gol do São Paulo. Então, no mesmo jogo, foram pelo menos uns 5 erros bizarros do Flamengo. Pro treinador depois ir na coletiva e dizer um momento de pressão, os erros aumentam e os nossos erros estão sendo letais. Não! Eu tenho certeza que eu nunca vou escutar isso do Abel Ferreira, que é o cara que tá ali, ó, brigando com o Felipe Luiz. Pelo contrário, ele vai dizer, nessa hora é que tem que saber lidar com pressão. Nessa hora é que tem que ter a cabeça forte. É que não pode errar. E não dar um discursinho frouxo como esse. Eu tenho autoridade para falar, porque já falei 1000 vezes, que eu sou fã do Felipe Luiz. Que eu acho o Felipe Luiz foda. Agora, defender o Plata, depois dessa expulsão ridícula, e depois falar que errar é normal porque pressão aumenta, para mim, tem que ser criticado esse discurso. E outra coisa, tá? É informação.
Aqui é informação. Eu não fico só gritando, né? Só dando meus chiliquinhos, não. Eu apuro também, tá? Como venderem até 12 vezes no cartão direto do celular. Com o tap da Infinity Pay, você... Plata pode ser punido ou receber uma advertência, tá? Se o Felipe Luiz não teve a coragem que teve para bater no Plata, como ele teve a coragem para bater no Pedro, eu apurei, né, com pessoas grandes dentro do Flamengo, e já se estuda uma possibilidade de punição ou advertência para o Plata. Agora, o que fizeram questão de deixar claro, tá? Não pela expulsão de ontem, isoladamente falando. Porque o que fizeram questão de me dizer foi o seguinte: se ele for punido pela expulsão só de ontem, teria que ser punido o Danilo contra o Bahia, o Olacian contra o Bahia, o Everton Araújo, né, recentemente, também teria que ser punido. Então, não estuda. A diretoria não estuda punir ou dar uma advertência ao Plata apenas pela expulsão de ontem, mas por um somatório, pela soma de problemas que o Plata vem trazendo aí para o time do Flamengo. Porque a expulsão do Estudiantes não dá para contar, na minha opinião. Eu sou justo. Não é porque eu acho o cara totalmente pouco inteligente que eu vou falar que aquela expulsão tem que ser somada. Agora, ele ser expulso do jeito que ele foi ontem, depois da virada, e logo após ele ter sido expulso de uma forma idiota contra o Racing, injusta, mas idiota, isso pesa sim. E a diretoria, né? Pessoas da diretoria já pensam, já estudam uma possível punição ou advertência ao Plata. É certeza? Não. Mas essa é a informação. Eu falei hoje com pessoas do Flamengo se isso seria punido. Porque se o Felipe Luiz não teve o culhão para falar do absurdo que aconteceu, da expulsão inacreditável que aconteceu, eu queria saber a reação, né, de pessoas dentro do Flamengo. E o que eu soube é isso. Tem dirigente muito revoltado com o que aconteceu, com essa expulsão infantil do Plata, e a gente vai falar sobre tudo isso no programa. Uma coisa que é bom deixar claro também, tá? Conversando assim com pessoas, qual o perfil de jogador que o BAP procura hoje no Flamengo? É jogador que não é jogador problema, né? Samuel Lino, Jorginho, Danilo, Alexandro. Contratações recentes dessa diretoria mostram uma vertente para fugir de jogador problema. E o Plata vem se mostrando aí, com o tempo, um jogador problema. Bom, eu já dou uma boa tarde para o Bruninho Prado, Velho Vamp, Mauro César Pereira, também já com a gente. Agora, esse discursinho, Velho Vamp, fajuto. Ai, ele foi expulso sem querer. Só me faltava dizer que tem jogador que fala assim: agora eu vou ser expulso. Agora eu quero o meu vermelhinho. Vou dar uma voadora, vou dar um soco na cara. Todo jogador é expulso sem querer. Agora, ser expulso sem querer, do jeito que foi, da forma burra que foi expulso o Plata, o treinador tinha que ter falado, Vamp. O treinador tinha que ter falado na coletiva. Nem que ele quisesse um discurso mais suave, mas ele tinha que ter falado: temos que conversar com o Plata. Não podem 2 expulsões consecutivas de formas imbecis, como aconteceram agora, mas eu prefiro falar com ele no vestiário, não vou manter isso aqui público. Agora, vim me dizer: se doou muito, o Plata ajudou muito o time, e ele foi expulso sem querer. Então pronto, pô. Então contrata um bicho preguiça, que não vai ajudar o time, que fica coçando o saco no meio do campo, porque correr é o mínimo que ele pode fazer com o salário milionário que ele ganha. É o mínimo. Parece que o cara correr e se doar virou uma raridade. O cara é jogador de futebol. Ele ganha pra isso.
Agora, tem que pensar o mínimo e na boa, Vamp. O discursinho do Felipe Luiz, pra mim, dessa vez, tem que ser criticado. O Plata acabou com a possibilidade do Flamengo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, Marcos.